Fala pessoal, tudo bem? Bom dia com vocês. Vamos começar o nosso Morning Call hoje, nessa terça-feira, quase que eu falo sexta, tá? Com uma leitura institucional na zona de resistência. Vamos falar aqui do nosso dia a dia. Como é que vai funcionar hoje o nosso Morning Call? Tá aqui ao lado, vocês podem ver a nossa plataforma aqui, tá? A abertura do índice ontem foi de 179.590, máxima 179.715, e mínima de 177.410. Então a gente ficou nesse range aí, na meiuca, fechando no 178.650, tá? 2.300 pontos aproximadamente de amplitude. Agora a gente precisa falar, pessoal, aqui na questão da nossa macro, né? O nosso evento macro aqui no Brasil. Tá? O evento macroeconômico doméstico de maior impacto para essa semana, eu falei ontem e vou repetir, que seria a reunião do Copom, que teve início hoje. Hoje a decisão de taxa de juros será divulgada amanhã, no dia 5 de agosto, por volta de 6h30. Tá? O mercado precifica majoritariamente um quarto corte consecutivo de 25 pontos na base, tá? Levando a Selic de 14,25 para 14 no ano. Tá? E como o corte já está amplamente precificado nos ativos domésticos, o risco relevante para o pregão não está no tamanho do corte, e sim no tom de comunicado, especialmente diante de um trimestre com crescimento econômico de 1,1%. E a projeção de inflação para 2026 revisada para 4,5% no topo da banda de tolerância do Banco Central. Antes da decisão do Copom, o calendário doméstico de hoje traz dois indicadores de peso, tá? Que seria a produção industrial, né? O consenso de alta lá anual de 3%, mas com possível recuo de 0,7%, e o PMI de serviços, que ajudará a sinalizar o ritmo de atividade econômica. Tá? Uma leitura de PMI de serviço abaixo de 50 pontos, tá? Reforçaria o discurso mais dovish do Copom, mas pode pressionar negativamente as ações ligado ao consumo doméstico, tá, pessoal? E o câmbio, né, a gente gira em torno de 5,8 lá próximo da estabilidade, dentro do canal de negociação, observando longo no segundo semestre, tá? Aí, cara, um câmbio comportando tende a reduzir a pressão, ou seja, a gente pode ter uma pressão no índice, e aí a gente tem um dólar também subindo, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho entre hoje e amanhã. Amanhã é o nosso grande dia, né, no pregão. Alerta de alto impacto seria a nossa reunião, né, do Copom em curso, né? A decisão de taxa de juros amanhã seria às 18h30. Então a gente vai sentir aí uma expectativa hoje ou amanhã. Então o mercado ele pode se comportar de forma lateral devido a essa decisão, tá? E a macroeconomia internacional, o ambiente externo, trouxe sinais mistos nas últimas sessões dos Estados Unidos, e futuros de Wall Street, tá? Indicavam abertura positiva com o Nasdaq futuro e destaque diante da força do setor de tecnologia, tá? O petróleo, por outro lado, registrou queda agressiva, né? Recuo 4,30, né? E o WTI lá 2,8, movimento que tende a beneficiar o cenário inflacionário global, mas pressiona negativamente as ações da Petrobras para baixo no pregão local, tá? Entre commodities metálicas e cobre subiu 2,87 e o ouro avançou 1,38, refletindo apetite por proteção e otimismo com a atividade industrial global simultaneamente, tá? Então é aquilo que eu sempre explico, pessoal. Para você ver como é que tudo se combina, né? Quando a gente tem uma saída de capital do apetite a risco, as pessoas tendem a proteger o seu próprio dinheiro.
tá? E isso acarreta que uma economia, né, uma negociação de ativos de risco enfraquecendo, ou seja, o cara tira o dinheiro dali, opa, aqui eu não vou deixar meu dinheiro que eu vou correr risco, então eu vou colocar aqui no ouro ali, por exemplo, né? Tem vários outros títulos lá que a gente fala. Então o minério de ferro subiu, seguiu estável, né? Mas a Vale registrou uma queda relevante de 3,19 na sessão anterior. O principal fator de arrasto do Ibovespa à vista, tá? Compensado pela força pontual de papéis específicos do setor aeroespacial. Tá, e no câmbio, o real brasileiro segue relativamente estável frente ao dólar e em contraste com a maior volatilidade observada entre pares de USDT COP e USD COP e USD ARS, um sinal de que o Brasil segue por hora isolado em turbulências cambiais mais ampla da América Latina. Tá, e a correlação dos ativos a gente já sabe, né? Correlação inversa com o dólar, com o petróleo direta aí, né? Porque Vale, a gente tem o Petro, né? Minério de ferro também estável, também tem uma correlação direta. Vale ali direto, a gente precifica Vale também, né? Seria direto também, muito forte, tá? O Wall Street Nasdaq também é direto e Selic direto, juros menor, tá? Bolsa para cima. Então a gente fica nesse cenário de correlações. E agora as notícias de alto impacto, como eu já falei, a gente tem a reunião do Copom, início do desconto que definirá a Selic amanhã no dia 5/8, a partir das 18h30. Então a gente tem um corte de 0,25 a princípio, tá, pessoal? Produção industrial de junho, divulgada hoje pela manhã. Então a gente tem um consenso de alta anual de 3%, com possível recuo mensal de 0,7%. O PMI de serviços, leitura de atividade do setor de serviços relevante para o tom do Copom amanhã. Tá? Boletim Focus revisou a projeção de inflação de 2026, sinalizou a expectativa da Selic mais baixa, tá, para o fim do ano. E o petróleo em forte queda, né, na sessão anterior, impacto direto sobre a nossa grande Petrobras. Agora, pessoal, vamos ficar ligado aqui de acordo com os cenários que eu deixo aqui para vocês. Lembrando que isso, pessoal, é uma mera comunicação, tá? E não é indicação econômica nenhuma, tá? Não é sinal econômico nenhum. Então aqui é básica especulação, tá? Construída a partir da combinação de estatística histórica na nossa série de dados, tá? Mais de 20 anos de contexto, fluxo institucional quantitativo e calendário macroeconômico não apresentam dado de mercado futuro, de probabilidade implícita de garantias de resultado. Então vamos lá. Então a gente tem um cenário de alta ali, a partir do rompimento com força a 33% de 179,715, tá? A gente pode liberar numa alta aí. Então a expectativa é de um mercado lateral de 42%, de 176, 150, 181, 150, que dá para a gente pegar ali bons resultados ali. E a baixa de 25% seria de 176, 450 e 174, 250. Lembrando, pessoal, olha só, que essa alta aí a gente precisa de um rompimento com força no 179,715, tá? Para continuidade. Então vamos lá, no cenário de alta, a gente precisa de uma continuidade no movimento altista, o mini índice precisa romper com volume, consistência, a resistência de 179, 715, abrindo caminho para o teste de resistência secundária em torno de 180 mil. Tá? E o cenário lateral é o cenário que eu expliquei para vocês, o mais provável. Tá? Para hoje, sustentado tanto pela proximidade da decisão do Copom amanhã, que historicamente reduz a disposição do mercado ao assumir posições direcionais relevantes na véspera, tá? Quando pela indefinição técnica deixada pelo candle de ontem, a faixa esperada de negociação baseada no desvio padrão seria de 176,150 e o 181,100.
8h50. Tá. Diante do contexto às vésperas do Copom, a recomendação institucional do Descomplicando a B3 é cautela redobrada, tá? Então, é o que eu falei ontem e vou falar hoje. Cara, nesses dias de corte de juros, enfim, que a gente tem depois do horário, e é muito bom a gente ter uma cautela redobrada, tá? Reduzir as posições. Se você entra lá com seus 10, 5 contratos ali, quem entra com 5, entra com 2, tá? Historicamente, operar contra a tendência de trava de evento de política monetária tende a gerar mais ruído do que sinal. Respeitar as zonas de 179, 715, 180, 670. Tá, cara, olha só. Então, a conclusão base das análises do Descomplicando a B3, o mini índice inicia o pregão de hoje, 4 de agosto de 2026, em uma configuração técnica de indecisão dentro de uma estrutura de curto prazo, ainda levemente altista, mas com sinais claros de desaceleração do fôlego comprador nos últimos 60 pregões. A proximidade da decisão do Copom amanhã seria o nosso fato dominante do dia. Historicamente, esse tipo de evento tende a comprimir a amplitude, né? Então, eu sempre falo lá, eu mostro aqui na plataforma. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Aqui, ó, nesse painel aqui, eu mostro sempre para o pessoal lá na sala, a gente tem uma compressão extrema quando inicia o pregão, aí ele aparece aqui. Normal, a gente segue o fluxo normal, tá? Então, pessoal, ó, o resumo do dia. Cenário mais provável, lateral, tá? Faixa de 176 a 150 e 150 e 181, 150. Evento maior de maior impacto seria lá a decisão do Copom amanhã, às 18h30. Postura recomendada seria cautela, tá? Tamanho reduzido e disciplina. Tá? Níveis chaves, a gente já falou. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso Morning Call. E o título é: Morning Call funciona ainda?